Boa noite, tudo bem? Hoje a live será com a doutora Camila. Vou compartilhar a tela com ela. Será sobre medicina preventiva e pós-responsável. Boa noite. Oi, Oi, Carol, doutora Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. tudo bem? Obrigada. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Quer Tá aguardar? tudo certo, né? Tá me ouvindo Tô bem? te ouvindo, tá perfeito o áudio. Ah, então tá bom. Vamos aguardar, O então. pessoal tá entrando. É, tava vendo aqui se o fone ficava melhor, acho que agora tá bem legal. Não, o som tá ótimo. Ah, então tá bom. Posso mandar o convite aqui para algumas pessoas? Claro, fica à vontade. Vou mandar aqui. Boa A hora noite, que sejam você quiser, bem-vindas. você me fala. Tudo bem. Vamos esperar 5 minutinhos e a gente começa. Tá joia. Tô mandando aqui para umas pessoas. Doutora Camila, quer ir se apresentando? Se você quiser, pode ficar à Pode ser, vontade. vamos lá. Tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Camila. Estou bem feliz com o convite do Qualivetes em participar aqui de uma live, né, com vocês. E um tema que eu gosto muito, que é o da posse responsável e também sobre prevenção de cães e gatos, né? Um dos membros, a Juliana, a doutora Juliana, minha amiga, né, pessoal e também é um dos membros da Qualivetes, uma profissional e tanto que eu respeito bastante. Então, por isso fiquei muito lisonjeada de receber esse convite, tá? Obrigada pelo convite e boa noite a todos. Eu me formei junto com a Ju em 2008, na Metodista, então já tem um tempinho. E desde então, assim, desde sempre eu sempre soube que eu queria cães e gatos, né? Gostei de estudar outros, gostei de ver o mundo da veterinária, mas como um todo, mas os cães e gatos sempre foram realmente onde me dava mais prazer em estudar, né? Eu fiz pós-graduação em clínica médica de cães e gatos, e desde então eu sigo essa área. Eu fiquei como voluntária na Metodista, mesmo no hospital veterinário, por quase 2 anos. E foi muito legal porque eu pude vivenciar na prática toda a parte de clínica, que era realmente o que eu gostava muito da faculdade, né? E quando a gente entra na faculdade, eu acho que todo estudante de veterinária quer estar na prática, quer pôr a mão na massa, né? Isso E mesmo. infelizmente eu não sei como está hoje no curso, mas eu sempre aproveitei muito o meu curso. Eu sou muito grata à Faculdade Metodista, porque tanto eles me proporcionaram estudar da melhor forma, quanto eu aproveitei demais o curso. Então, eu sempre fazia questão de estar
dentro da clínica, dentro do hospital. Mas o que acontecia? A gente conseguia realmente fazer as aulas a partir do terceiro, às vezes do quarto ano de faculdade. Lembrando que a medicina veterinária são 5 anos, depois mais 2 anos de pós, e a gente ficava com aquela formiguinha querendo pôr a mão na massa, né? Porque a aula prática é tudo de bom. E aí a gente, né, assim, falei, poxa, eu preciso arrumar um jeito de entrar antes nesse hospital, ficar esperando até o quarto ano não vai dar. E aí juntou o útil ao agradável, né? No primeiro ano de faculdade eu montei um projeto já, e no segundo a gente já colocou em prática. E aí, desde então, esse projeto era de adoção, então chamava Projeto Adote um Amigo. Então foi muito bacana que desde o começo, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, mas eu consegui entrar no hospital em si, nas aulas práticas, e vivenciar muito o dia a dia de filhotes, que era um assunto que eu gostava muito também. E então foi desde o comecinho. Aí logo que eu me formei, eu fiquei como voluntária. Durante quase 2 anos, eu fazia alguns plantões e trabalhava numa clínica particular como funcionária, né? Mas eram alguns dias da semana, então eu conseguia conciliar com o voluntariado, que eu acho muito importante, Com né? certeza. Mas aí surgiu uma oportunidade, inclusive hoje eu tenho minha clínica há 10 anos, vamos fazer 11 anos em fevereiro. E aí logo depois um ano e meio depois que eu me formei, eu já tive a oportunidade de ter uma clínica. E começou pequenininho, e eu queria ter colocado também banho e tosa, pet shop, porque eu queria muito a parte de prevenção, né? Eu gostava de cuidar para evitar que ficasse doente, sempre foi uma área que me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a ter a ideia, montar um projeto, e teve a oportunidade de eu montar uma clínica na rua da faculdade. E aí, na época, todo mundo falava, tem certeza? Será que é esse o caminho? Tem um hospital, né? Vai ser seu concorrente? E eu nunca foi a minha preocupação, nem meu intuito ser concorrente da Metodista, né? Foi, assim, uma ideia, porque como eu vivenciei os 5 anos de faculdade e depois mais os 2 anos de voluntariado, eu via o que eu achava que faltava. Não pela universidade em si, mas eu achava que, por exemplo, a parte de prevenção é uma coisa que a gente não tem na faculdade, e também não tem coisa de consulta de rotina, né, na faculdade. Sempre tem que ter um probleminha para você estar passando lá por atendimento. E também não tinha a parte de vacina, não tinha a parte de manejo, e eu acho, sinceramente, até se eu puder dar isso de dica hoje para as faculdades, eu acho que isso falhou, né? Isso a gente não tem na prática lá na faculdade, é só realmente quando a gente se forma que a gente começa a entender o que falta, Só né? na rotina clínica mesmo, Então, né? só a rotina clínica, e quando tem algum probleminha, que aí procura a faculdade. E normalmente a faculdade é procurada por aquelas pessoas, né? A gente divide em dois perfis: aqueles que acham que é mais barato e procuram faculdade por conta de valores, ou porque é um problema um pouco mais sério e que precisa investigar mais. Então, por se tratar de um hospital escola, com professores e alguns recursos a mais, a gente acaba sendo procurado na faculdade. E aí eu resolvi que eu queria abrir a minha clínica, eu tinha pouca experiência, então eu fiquei ainda como voluntária na Metodista. E aí depois de 2 anos, que eu tinha 2 anos de formada, e aí eu abri o pet shop com clínica, né? Então, graças a Deus, foi uma coisa que tá dando certo, né? Até hoje eu não posso reclamar da minha profissão. Ela me trouxe bastante alegria até agora, com 12 anos, vai fazer 13 aí de formado. Não me arrependo, eu faria tudo de novo. Não é um mercado fácil, mas eu acredito que se você gosta, se a gente realmente tem projetos e coloca tudo isso em prática, dá certo. Fazendo com amor é o que importa, Com né? certeza. E aí
O que me chamou a atenção foi essa parte. Eu sou clínica, né? Eu atendo problemas também, então não é só a parte boa da veterinária, eu brinco, mas eu gosto muito de pensar que daqui para frente as pessoas, no mundo que a gente está hoje, onde graças a Deus os animais estão sendo mais valorizados, onde são parte da família, são membros da nossa família, né? São filhos, eu tenho 2 filhos de pelos e a minha filhinha humana, e assim, é um amor que não tem medidas. O que eu faço para um, eu faço para outro. E eu acho que é esse mundo que eu gostaria de vivenciar. Então é o que eu passo para frente, né? Se eu tenho alguma missão, eu falo, eu gostaria de que todo mundo respeitasse. É uma vida, né? Precisa ser cuidada como um humano também. E aí foi quando eu entrei nessa parte de prevenção. Eu tenho feito alguns cursos para me aprimorar, porque na medicina humana já existe uma pós-graduação realmente uma especialização em prevenção. Na veterinária ainda não existe, mas existem cursos. E eu fiz um curso desse, ainda estou fazendo, né? E está me trazendo muita coisa boa no meu dia a dia. E quando a Ju me falou o que a gente vai falar, é a primeira coisa que me veio à cabeça. Primeiro, o projeto, que foi daí que desencadeou a minha vontade de falar sobre posse responsável. E segundo, para falar também sobre a prevenção, que eu acho que a prevenção hoje em dia resolve a maior parte dos problemas, né? Na verdade, se a gente prevenisse, eu acho que 90% aí a gente não teria problemas, né? Claro que existem os acidentes, os incidentes, as emergências, mas podem ser evitadas. E se a gente pode, né, prevenir, para que a gente deve remediar? Então, esse é o intuito da live, Tá certo. né? A gente falar um pouquinho disso. Pensando um pouquinho Eu sobre separei um roteirinho. Tá Pode certo. falar, Carol, desculpa. Pensando sobre medicina preventiva, quais seriam as ferramentas usadas para medicina preventiva? Hoje em dia, assim, a gente, quando fala de medicina preventiva, na consulta clínica, a gente consegue passar, a gente faz um apanhado geral, né? Normalmente, uma consulta básica clínica é em torno de meia hora. Então, se você vê bem um exemplo, uma pessoa leiga, um exemplo se você chega com animais e você nunca teve nenhum animal antes, e você quer saber tudo sobre aquele animal, é impossível eu falar em meia hora tudo que você deve saber sobre um animalzinho que vai viver 17, 18 anos. Então, eu costumo dividir a consulta, na verdade, eu falo que é uma consultoria. Né? Uma consultoria, em média, 1h30, 2 horas, que a gente senta, que a gente bate papo mesmo. Às vezes, as pessoas preferem que seja na casa da pessoa. Eu ainda não faço na casa, porque eu tenho a clínica, eu faço a parte clínica, mas eu tenho colegas que fazem a domicílio e que eu posso indicar que tem a mesma especialização do que eu. Por exemplo, ou mesmo se a pessoa faz questão, a gente acaba fazendo a consultoria em casa, porque às vezes tem algumas condições que querem mostrar. Ou hoje em dia a gente tem a facilidade de foto, vídeo, e a consultoria é permitida online. Né? Eu não posso clinicar, então eu não posso fazer uma consulta online, né? Se você me mostrar aí o seu bichinho, eu não posso falar para você o que ele tem, porque eu preciso examinar. Mas se um dia a gente precisar marcar uma consultoria, a gente vai fazer um plano, eu vou falar com você sobre todos os detalhes, você vai me falar como que é o seu animal, qual faixa etária que ele pertence, espécie, e aí a gente vai traçar um roteiro que vai fazer com que ele viva bem, melhor e que a gente previne um monte de doenças. E isso acaba sendo uma conversa longa, que é em torno de 1h30, para a gente falar sobre tudo, né? Na verdade. Até separei alguns tópicos aqui bem importantes. Por quê? O que a prevenção fala? Que não basta o animal viver bastante. Hoje em dia a gente sabe que a expectativa de vida aumentou para eles também, né? Então a gente ouve muito de vó, de pais, nossa, ele fazia tal coisa, mas era aquele cachorrinho que vivia no quintal, ele vivia 8, 10 anos e era considerado um animal idoso. Hoje em dia, os animais vivem 15, Bem mais. 17, 18, né?
Então, o gato já tem de gatos de 19, 20 anos. Então, assim, gente, eles vivem mais. Mas o intuito não é que eles vivam mais, só que, é assim, estejam debilitados. Não, ele tem que viver mais e tem que viver melhor. Então, eu quero um companheirinho que vai viver 20 anos comigo, mas que ele esteja bem. Não aquele animal que chega no fim da vida e tá caquético, sem qualidade nenhuma de vida, né? Então, a gente quer que ele vive mais e melhor. Esse é o intuito da prevenção, né? Se a gente iniciar uma prevenção assim que a gente adquirir um animalzinho, a chance dele ter uma qualidade de vida desde a infância é muito melhor. Mas não está perdido também se agora que caiu a ficha por exemplo, o tutor falou, poxa, não cuidei dele até agora, mas na quarentena, né, que é o mundo que a gente está vivendo agora, as pessoas estão ficando mais perto dos animais, e elas estão vendo as necessidades, porque muitas vezes o dono sai de manhã e volta à noite e não sabe que ele tem dificuldade para alcançar o potinho de água e de comida. Então, no dia a dia é que ele vai ver, aquele pote está muito alto, aquele pote está muito baixo, a comida está longe. Então, são essas dificuldades que talvez agora seja o momento que ele esteja vendo qual é o real problema. Então é o que eu falo, a quarentena para alguma coisa aí serviu, os donos, os tutores estão muito mais próximos dos animais. Eu falo que a nossa rotina clínica aumentou, porque as pessoas, cada coisinha que vem, elas já ficam preocupadas, e eram coisas que às vezes passavam despercebidas porque não estavam com animais o tempo inteiro. Sim. Né? E isso é bom. Isso é bom porque estão prestando mais atenção e isso acaba surgindo dúvidas. É normal que quem não é da área, quem não teve um animal antes, tenha inúmeras dúvidas, né? E é bom perguntar, é bom tirar dúvida. Então, assim, eu sempre falo, tem que ter o veterinário, um médico, é um médico veterinário da família, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos parceiros, eu não tenho internação na minha clínica, mas eu tenho pessoas de confiança a qual eu indico para internar se precisar, eu acompanho a internação se precisar, eu ligo o tempo inteiro, tanto para o tutor quanto para a internação, para saber como ele está. Então, eu gosto de ser realmente a médica veterinária da família, e eu acho que o intuito, né? Não tenho especialidade, um exemplo, se eu descubro que um animal é nefropata, tem um problema de rim, não é a minha especialidade, eu consigo conduzir de forma clínica, mas se eu perceber que eu estou com alguma limitação, porque a gente não pode saber tudo também, eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para falar, vou encaminhar para um nefrologista, e somos colegas, somos parceiros, e eu acho que é disso que a medicina veterinária também precisa. Porque o humano, o clínico geral, ele não tem obrigação de ser especialista em todas as áreas, né? Então, eu acho que a gente tem que. O intuito é descobrir o problema. Então, o clínico geral, o meu papel é descobrir o que o animalzinho tem. A partir do momento que eu descubro o que ele tem, eu vou fazer aquela triagem, né? A gente vai encaminhar para o especialista. E isso tudo é o médico da família, é o médico veterinário responsável pela saúde do seu animalzinho, que vai te dizer o que é o melhor, o caminho a seguir, né? Certo. É bem interessante pensar dessa forma aí, que a gente tem tudo para caminhar perto dos médicos humanos, né? Sem nenhuma hierarquia, sem nenhum desmerecimento, porque somos médicos também, né? De outra espécie, só muda a espécie, de um monte de espécie, na verdade. Isso mesmo. E se você quiser perguntar alguma coisa, mas Tudo bem. eu separei um roteiro, e se você quiser me interromper, Eu tenho uma pergunta sobre o que você acabou de falar. Por exemplo, uma pode situação assim falar, que eu Carol. adotei um animalzinho. Como que eu posso realizar a Uhum. prevenção de inúmeras doenças do melhor modo possível? O que que eu posso fazer, pensando que eu acabei de adotar um animal? Primeira coisa, você vai precisar hoje em dia tem muita indicação, você vai precisar primeiro triar um médico veterinário. Ele é o médico veterinário responsável, é o profissional hoje que pode te dizer como prevenir.
Existem vários outros profissionais da área que podem ajudar na parte de comportamento, adestramento, isso tudo que às vezes até eu, por exemplo, como clínica, vou passar a bola, por exemplo, para um problema comportamental, né? Isso eu tiro o chapéu para os adestradores. Mas o que eu posso te ajudar em relação a conhecer a raça, conhecer, na verdade, os hábitos, o que deve fazer, isso tudo eu vou ajudar. Só que assim, Carol, você me perguntou já quando você tem um animalzinho. E até foi bom você tocar esse assunto, porque para você que decidiu pegar um animalzinho, é bem importante e não pode de jeito nenhum esquecer que eu vou entrar até um pouquinho na parte de posse responsável antes juntando com a prevenção, porque tem tudo a ver, né? Na verdade, a partir do momento que você se sentiu sozinha, quero um companheirinho, quero um animal. A gente precisa primeiro saber, eu vivo sozinho, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filho, todo mundo da minha família concorda com a aquisição desse animal, ele é um membro da família. Então, é de se fazer uma reunião, é para falar assim, todo mundo concorda que a gente tem esse animal. Eu sempre fui louca por animais, mas meus pais não deixavam eu ter tudo que eu queria. Então, assim, foi uma longa conversa para eu ter o meu primeiro animalzinho. E foi todo mundo de acordo. E ela, a minha primeira cachorrinha, eu ganhei quando eu tinha 14 anos, a Laila. E foi todo mundo decidiu tê-la juntos, né? Então, eu acho que daí que realmente é a dica. Vocês, quando a gente decide ter um animalzinho, para que gere uma posse responsável, não deve ser nada escondido, é uma vida, vidas não se dão de presentes, então eu sou totalmente contra dar presente, porque o presente às vezes pode ser um presente, entre aspas, de grego, a pessoa não está esperando, ela não está no momento de receber, ou então vincula, por exemplo, nossa, muitos casos, namorados que se separam e aí depois acaba deixando um animalzinho, pegando uma birra do animalzinho porque foi tal pessoa que deu, e isso não tem nada a ver, né? É uma vida e deve ser levada em consideração que aquela vida vai viver 17, 20 anos. Então não é um brinquedo. Presente de Dia das Crianças jamais, porque não é brinquedo, é um companheiro, né? É um amigo, é um irmão. A minha filha reconhece os meus cachorros como irmãos. Então, assim, ela tem desde cedo, ela gosta muito, né? É uma coisa inevitável, porque ela vive com a gente que tem a clínica. E eu acho que o respeito é passado desde criança, então tem que ser conversado, todo mundo concorda, vamos ter, mas e aí, qual a gente vai ter? Então, você sabe que hoje em dia existem inúmeras raças, existem os 100 raças, que para mim são os melhores também, eu tenho um vira-lata que é tudo de bom, mas assim, mesmo os vira-latas, a gente já consegue reconhecer a personalidade só de ver um pouquinho, né? O mais agitado, o mais medrosinho, o submisso, o imponente. Então, tudo isso a gente consegue, talvez, numa simples visita a uma ONG, conversar com uma protetora, conversar com o veterinário, qual a raça ele indica, porque eu tenho apartamento, porque eu tenho casa. Então, isso tudo, talvez a consultoria deveria se iniciar antes mesmo de você pegar o seu animal. Tem gente que me surpreende, que chega com um pug na clínica e fala, doutora, eu não acredito que ele solta tanto pelo. Eu falei, gente, um pug, ele vai soltar pelo a vida inteira. Então, se a pessoa, mas meu marido é alérgico, você devia ter pensado, porque aí quer raspar o pug, quer tosar ele na zero, sendo que o bichinho já vem com vários problemas né, já vem no pacote, eu brinco, o pug já vem com uma pitadinha de problema de pele, e aí a gente já junta com a pessoa que faz questão de tosar. Então, assim, por que que não pesquisou só porque ele é lindinho, com o nariz bonitinho, que você foi lá e pegou um pug? Você tem que ver que aquele cara o pug, ele vai roncar a vida inteira. Então, em certo momento, ele não vai, ver se ele não vai te incomodar com os barulhos que ele faz respiratórios. Não é fácil. Sim. Eu acho lindo, mas eu não teria nada contra quem tem também.
Mas assim, eu não teria, porque o meu marido, por exemplo, ele é super alérgico a pelo. Então, assim, se é um pelo da clínica que é assim, né, num ambiente maior, agora quando você vive num apartamento e que você tem muito. Tem alguém falando que tem 2 pugs, nada contra, viu? Eu adoro, mas eu não poderia ter, por exemplo, porque eles soltam pelinhos. E aí o que acontece? O meu marido ia morrer de alergia o dia todo, todo o tempo. Então eu não consigo. Então, por isso que eu falo, na posse responsável, esses assuntos parecem simples, mas tem que pensar por quê. Porque não é tão simples assim. A gente tem que lembrar se todos os moradores estão de acordo, se qual é o bichinho, prefere um cão ou prefere gato, se vai ser um só ou se ele vai ser em dupla. Eles vivem, aliás, muito bem em dois. Para quem tem um só, tá na hora de pensar em ter uma companhia, porque eles vivem muito bem. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente tem que pensar o tempo de vida média que eles vivem. Se a gente está na fase de ter agora, né, um animalzinho, se é uma fase, por exemplo, em que a pessoa está se dedicando a uma faculdade, vai se casar agora, qual que é a fase da vida que você se encontra e qual é a fase em que o melhor animal se adequa aí, né? Então, assim, lembrando que o cão, em média, 15, 18 anos, o gato, uns 15 a 20 anos de idade, depende muito, né, de raça e tudo. Mas eu acho que antes até de você pegar o animal, primeiro de tudo, você tem que saber a característica do animal. Depois que você pegou, não é esse, eu quero um que seja tranquilo, então um que seja bonzinho, um que não lata muito. Agora, se eu não posso ter nenhum cachorro na minha casa, se eu tiver, o condomínio vai barrar, então assim, ou se eu tiver, eu tenho que ser um muito quietinho. Então, assim, a gente tem que realmente filtrar e ver qual que é o melhor para aquele animal, né? Para aquela família. Qual é o melhor animal. Então, eu acho que tem bastante coisa aí que deve ser pesquisada antes mesmo de chegar o animalzinho. E ver se você está preparado tanto para as coisas que a gente consegue dar realmente de graça, ou o que você tem que pagar para você ter esse animal, né? Então, o que você tem que todo mundo pode ter, que todo mundo pode dar, são coisas que não custam nada para ninguém e é uma coisa recíproca, é o amor, né? Eu acho que você tem que estar preparado para amar uma vida que também te proporciona um amor incondicional. A partir do momento que você decide ter um animalzinho, é um amor para a vida toda, né? Eles são realmente, eles trazem muita alegria, muita união, inclusive para as famílias. Com Então é uma certeza. escolha que tem que ser feita a dedo, né? E assim, amor, proteção, carinho, a gente tem que ter tempo de brincar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, mas que seja um momento aí agradável no dia a dia, né? E aí existem coisas também, isso eu brinco, eu falo, é legal uma criança conviver com cachorro, com gato desde pequeno, porque acaba criando um senso de responsabilidade muito grande, né? Então, ensina a ser gentil, ensina a ser amoroso, ensina a ser responsável. Eu acho que é o melhor para os pais educarem os filhos é dando um animalzinho realmente, mas com muita conversa, né? Que é uma vida que merece ser respeitado e tudo mais. E a gente não pode esquecer também da parte financeira, né? Existe até uma coisa acontecendo aí essa semana, uma reportagem né, que criou uma polêmica. Eu não vou criar também nenhuma polêmica aqui, mas eu só estou citando essa reportagem porque diz que hoje em dia os veterinários cobram muito, né, para exercer as coisas. Então, até vou aproveitar um pouquinho e falar que tem coisas que, a partir do momento, até sendo bem direta e reta, a partir do momento que alguém pega um animal para cuidar, seja ele comprado ou seja ele adotado, a pessoa é única e exclusivamente responsável pela vida daquele animal. Então, você pode contar com a doação, com a boa ação de outras pessoas, mas ele é sua responsabilidade. Então, você não tem que passar a responsabilidade para ninguém. Pode ser que você tenha sorte, que você faça prevenção desde o começo e ele seja um animal saudável,
mas tem animais que, infelizmente, como o humano, têm uma saúde debilitada, existem tratamentos que precisam ser custeados e existem verbas que envolvem isso. Infelizmente, no Brasil, não temos muitas opções de hospitais públicos. Então, a maior parte são particulares. E hoje em dia, os animais são nossos filhos, e eu faria pelos meus animais o que eu faço pela minha filha. Só que a minha filha, um exemplo, tem convênio, meu animal não tem. Então, quando acontece alguma coisa, ou eu falo para a pessoa o que eu acho de convênio. Pode ter, eu não aceito nenhum convênio, mas eu não desmereço também. Quem quiser ter é até uma boa. Ou então faça uma poupança para o seu animal, né? Tá tudo bem? Vai guardando um dinheirinho todo mês, porque o mês que vem, Deus me livre, acontece alguma coisa. A gente não pode contar com a ajuda dos outros. A gente tem que ter uma poupancinha, uma reservinha para o seu animal, porque se Deus quiser, ele vai viver bem os 15, 20 anos dele, mas e se um dia der uma dor de barriga, né? Literalmente. Então, posso resolver com uma água de coco e um probiótico? Pode. Mas e se eu mandar embora sem fazer exames e de repente for uma torção gástrica, for uma ingestão de corpo estranho, e se ele comer um brinquedo e a gente não conseguiu detectar a tempo, e aí ele vem e por conta de uma diarreia ou de um vômito, e na verdade ele vem a óbito. Foi falha do quem? De quem não pediu o exame? Então, vamos colocar também, eu acho que a quarentena, só para fechar essa reportagem aí, eu acho que a gente tem que ter empatia. Então, se o médico está pedindo exames, é porque ele acredita que um vômito pode vir realmente porque comeu uma bobeirinha, mas e se essa bobeira for grande? E se essa bobeira pode ocasionar a morte do seu animal? Então não subestime, né? A gente tem nossas necessidades, a gente sabe, ninguém é mercenário, né? Ninguém quer ficar rico com isso. A gente gosta realmente de ter uma qualidade de vida, a gente estudou para proporcionar isso também para os animais, mas para a gente proporcionar isso, muitas vezes a gente não pode ficar só na consulta clínica, a gente tem que ter exames, a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, e se a gente exige cuidado igual aos nossos médicos humanos, a gente tem que estar disposto a pagar igual médico humano. Ninguém é pior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, né? Então eu acho que a partir do momento que você resolve cuidar de uma vida, se ele precisar de um hemograma, não brigue por causa de R$ 50. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a pessoa muitas vezes não tem aqueles R$ 50 na hora, mas como que a gente às vezes consegue diagnosticar uma coisa um pouco mais séria sem pelo menos pedir um hemograma? Depende dos Então a exames gente precisa. complementares, né? Não tem como. Depende, não tem como. Tem que ir filtrando. Tem sintomas que são comuns a muitas doenças, então a gente tem que realmente filtrar, diagnosticar e confiar, né? Eu falo, o veterinário é nosso pediatra e a gente tem que confiar. Se você confia, você vai seguir o que a sua veterinária vai pedir, o seu veterinário vai pedir. Ninguém vai pedir negócio à toa, né? Ninguém vai pedir para você fazer uma coisa sem necessidade, né? Então, a partir do momento que você desconfia, você tem que trocar realmente de veterinário, pedir uma opinião, mas não fica pulando de galho em galho também, porque senão o veterinário ele acaba não conseguindo completar uma linha de raciocínio, né? Às vezes a pessoa começa a passar com você, logo tá passando com outra, aí volta para você, passa com outro, procura no Google, e de repente não chegou em diagnóstico nenhum. Então, assim, respeite o profissional que cuide de você e cuida da sua família, do seu animalzinho, e eu acho que tem tudo para dar certo, né? Então, eu queria falar para você disso, sobre o amor, a proteção, o tempo, o carinho, as brincadeiras, essas são coisas que não custam, mas dentre as coisas que você vai precisar pensar quando tem um animalzinho, que ela vai precisar talvez de remédios, sejam os remédios curativos quanto os preventivos, que inclui antipulgas, vermífugos, vacinas. Exige uma alimentação de boa qualidade, né? A gente dando uma alimentação, até a gente comentou sobre isso, alimentação correta, de boa procedência, de boa qualidade, uma super prêmio,
ou não sou contra a alimentação natural, mas desde que seja realmente bem balanceada por um nutrólogo, que existe um profissional adequado para isso, que é um nutrólogo veterinário. Eu acho que não é qualquer pessoa que tem que se arriscar fazendo em casa uma alimentação natural, porque por mais que a pessoa tente fazer de forma balanceada, a gente não consegue. Então, precisa realmente calcular nutrientes. Então, isso é um profissional diferenciado que faz. Tá. E também temos que pensar que, porventura, um dia na vida dele, ele pode precisar, como a gente falou, de uma internação, pode precisar de um tratamento um pouco mais caro, um pouco mais invasivo. Quando você decide ter um animalzinho, seja ele comprado, eu tenho uma que foi comprada, né? Porque eu queria uma comprada. Mas eu pesquisei, eu fui atrás de um canil que tinha procedência, foi um canil de boa qualidade, em que não era só ganhar dinheiro, eles viam também a qualidade das matrizes. Então, se você tem um sonho de ter uma raça, nada contra, mas não sustente um comércio ilegal. Vá atrás de um canil de boa procedência, porque é já meio caminho andado, né? Um animal de boa procedência, muitas vezes a gente evita problemas genéticos, isso é muito importante, né? Pessoas que têm problemas já de histórico de sarna demodésica no canil, problemas articulares e atrofia e problemas articulares em cães grandes. Então, assim, tudo pode ser resolvido desde que procure um canil de boa qualidade, né? Então, que teste negativo para algumas doenças importantes, para felinos também. E se você decidir adotar, existem também ONGs que são bem sérias, pessoas que podem te ajudar a realmente começar da forma certa. E se porventura você que for adotado, como eu fui, chegou um na minha clínica que eu me apaixonei, e é o Chico, ele está comigo há 8 anos, ele foi encontrado no Rodoanel, e uma tutora, na verdade, uma pessoa que não, ela falou que não tinha condições de ficar com ele, e eu falei para ela, eu vou ajudar você a encontrar uma ONG, mas ele chegou cheio de bicheira, né? Aquelas mias e as larvas, ele tinha tudo ao redor dos olhos, ele era bem destruidinho, tadinho, e eu cuidei dele. Eu não tenho internação na minha clínica, mas a moça não podia cuidar, e eu me prontifiquei a cuidar dele por uma semana. E aí o Chico ficou, né? Não teve jeito dele ir embora, porque a gente se apegou e deu tudo certo. Mas, assim, com amor, com cuidado, com dedicação, não é mal que perdure aí. Existem proprietários, tutores que não têm condições, mas fazem acontecer, e eu tiro o chapéu para esses que fazem rifas online e fazem vaquinhas, mas não deixando o seu bichinho desamparado, né? Eu acho que a partir do momento que você decide ter uma vida, você tem que ser na sua casa, você é responsável por ela. Então, independente da sua condição financeira, se você decidiu, tem que correr atrás disso tudo, né? Então, assim, da parte de posse responsável, eu acho que a gente acabou entrando primeiro nessa parte, porque você me perguntou o que a gente deveria fazer quando a gente resolve ter um animal. Certo. Aí, partindo do pressuposto que você decidiu, você chegou já, você vai marcar uma consulta com a sua veterinária, você vai precisar, na verdade, de uma consultoria. A primeira consulta demora bastante, né? Então, não tem como eu te explicar em meia hora o que você vai fazer a vida toda desse animal. Então, a gente vai fazer o básico na primeira consulta, mas eu sempre falo, se surgir alguma dúvida, os meus clientes têm meu telefone pessoal, eu falei, me manda, mas se porventura ficarem mais dúvidas, a gente vai precisar de um outro atendimento, onde a gente vai sentar por uma hora e meia, uma consulta preventiva mais detalhada, e a gente vai precisar falar sobre tudo, né? Quando se fala em prevenção, a gente pensa que é o quê? Antipulga e vacina. E não é Vai assim. muito além. Não é assim, tem muita coisa envolvida, né?
São várias ações que a gente vai tomar que se baseiam em perguntas que a gente vai ter que fazer, e são inúmeras perguntas, como eu disse, mais ou menos 1h30, para eu te ajudar a fazer com que o seu animal viva mais e melhor. É aquela coisa, não vai viver 17 anos, ele vai viver 17 anos, ele vai viver bem esses 17 anos, né? Com qualidade de vida. Então, na verdade, pode ser feito inclusive online, é uma consultoria, então eu muitas vezes nem pego no animal, às vezes ele nem chegou ainda, como você mesmo, né? A gente citou anteriormente, às vezes a gente precisa de um profissional que te dê as diretrizes. Então, isso é uma consultoria, né? Então, você vai trilhar qual que vai ser a vida aí do seu animalzinho, o que fazer, né? Isso daí, na medicina, que nem eu falei, na medicina humana já existe, mas na veterinária ainda está engatinhando, é uma área que me deixa bastante feliz em fazer cursos para me aprimorar, porque eu acho bem importante. Então, assim, por exemplo, eu sou clínica, né? Então, otite, tem aqueles animais que vivem tendo otite. Então, otite é infecção e inflamação do ouvido. Tá, eu vou tratar, vai ficar bom. E aí depois? Quer dizer que ele nunca mais vai pegar? Negativo, ele pode pegar. E o que está fazendo ele pegar toda hora ele adquirir uma otite? Então, a gente vai sentar e eu vou ensinar você que você tem que cuidar do seu animalzinho, limpando o ouvido dele 3 vezes na semana. Então, assim, são coisas que a pessoa que nunca teve, às vezes uma pessoa leiga, Não ela acaba sabe. não se atentando a alguns detalhes, né? Então, por exemplo, meu animal já teve alergia à picada de pulga. Vou deixar ele pegar de novo uma pulga? Não precisa ser uma infestação. Mas um animal com dermatite alérgica à picada de pulga, eu brinco que só dele ver a sombra da pulga, ele já vai ficar todo alérgico. Então, para quê? Vamos colocar aí um antipulga. Só que aí você vai chegar na casa de ração e vai pedir um antipulga porque seu animal é alérgico? Negativo. O animal que é alérgico, ele tem que adquirir um produto onde a pulga é morta por contato. Se a pulga tiver que picar ele para morrer, ela transmite a saliva, e a saliva é o que causa a dermatite da pulga, a alérgica à picada de pulga. Então, a gente não pode ir por esse caminho, né? Então, quem é o melhor profissional para te mostrar o melhor produto é o veterinário, tá? Então, a gente vai indicar para ele o melhor caminho, né? Qual é o caminho que eu devo tomar, seguir para evitar um problema, né? Então, a gente está trabalhando para educar realmente os tutores, né? Como que eu devo fazer, qual frequência de banho, essa raça do meu animal, ela tem que ser escovada, ela tem que passear, ela precisa fazer xixi na rua, ou ela pode educar para fazer em casa. E se um dia eu não estiver na minha casa, ele vai ficar o dia inteiro sem urinar e ele vai desencadear uma cistite, que é uma infecção de urina. Então, assim, tem várias coisas que parecem poucas, básicas, mas são coisas Muito muito importantes. importantes, né? Eu tenho uma dúvida, Muito. doutora Camila, Pois a não, pode respeito de falar. orientação para rotina de exercícios. Como que a gente pode orientar o tutor quanto a isso? Todo animal precisa de uma rotina de exercício? Um animal pequeno, normalmente, se você tem um espaço amplo em casa, ou mesmo que se você faz brincadeiras em que estimula o exercício diário, ele não precisa ficar fazendo caminhadas e corridas. Agora, é um animalzinho pequeno, né, a gente está falando. Agora, se é um animal maior, de grande porte, inclusive aquelas raças mais fortes, elas precisam já fazer mais exercício mesmo para evitar de ficar obeso, né? Porque a gente sabe que tem algumas raças que são muito predispostas, principalmente depois da castração. A castração eu sempre indico, a minha conduta, nada contra quem indica de forma diferente, é que castre antes do primeiro cio. Eu acho bem importante. Então, assim, só que acaba engordando um pouquinho se você não faz exercício. Eu falo, se deixa o animal se tornar sedentário. Agora, assim, se ele já tem uma rotina de brincadeiras, um outro fator muito importante que a gente aprende até no curso de prevenção é a frase 2 é melhor que 1.
A gente, por mais que a gente tenha boa vontade e que a gente queira, ele vai ser eu que vou brincar com ele o tempo inteiro, a gente não dá conta. A gente não dá conta porque eles têm uma energia muito maior que a gente. Então a gente tem nossas coisas e eles têm a deles. E a gente tem que respeitar. Eles são cachorros, eles são gatos, eles têm instintos. Então ninguém melhor que um outro cachorro para entender, né, o que ele precisa, brincar, descansar. Então, o meu animalzinho, por exemplo, o Chico, ele ficou muito mais tranquilo depois que eu tive a minha Nina, aliás. Então, eles se entendem quando eu não consigo brincar, eu sei que eles estão brincando o tempo inteiro. Então, isso se torna um exercício também, porque gasta energia, né? Brinca e ajuda nessa parte aí também de exercícios diários, acho importante. Certo. Certo? Um Eu outro. ainda tenho algumas. Pode falar. Não, pode dar continuidade. Se você quiser me falar a qualquer momento, mas eu separei ainda umas coisas assim que a gente precisa saber ser preventivo e a tendência da veterinária, mesmo orientando check-ups semestrais para os mais velhos, check-ups anuais, é saber se está tudo bem, só por prevenção realmente, e deixar de ser curativo, né? O meu intuito em particular é deixar de ser curativa e ser preventiva. Eu acho isso muito importante. Então, assim, existem coisas que eu fico até chateada com alguns veterinários que chega, às vezes, cliente de tutores que já passaram em colegas e que nunca explicaram algumas doenças que, no meu ponto de vista, na primeira consulta deve ser falada. Tem gente que nunca ouviu falar, por exemplo, de giardia. Eu não, aí tem gente que chega no consultório e fala assim, nossa, ninguém nunca me falou dessa vacina, porque diz que ela não é obrigatória. Então, assim, isso é muito chato, porque a giardia é uma zoonose, pode inclusive passar para a gente, e tem que tornar obrigatório. Eu torno obrigatório, né? Vamos fazer todas, porque é importante para o seu animal. Então, não é que ele nunca vai ter uma diarreia, nunca ele vai ter uma giardia, mas talvez se ele tenha, vai ser um quadro bem mais tranquilo, mais ameno, vai passar despercebido e bola para frente. Agora, assim, tem que explicar a doença, né? Então, a gente tem que falar que carrapato dá anemia e mata. Porque às vezes as pessoas acham que carrapato só dá coceirinha, só dá aquele mal-estar de ver o bichinho andando no animal. E não é, carrapato dá doença importante. Ah, mas ele não sai de casa, mas você sai e você pode trazer para ele. Então, eu acho que está faltando realmente também a nossa classe veterinária. Alguns eu tiro realmente o chapéu, mas alguns eu preciso falar que precisa frisar essas coisas que parecem ser bobeira, mas que não é. Ninguém sabe, não é todo mundo que tem obrigação de saber que tem algumas frutas que não podem ser dadas. Então, na minha primeira consulta, eu faço questão de falar que você nunca na vida vai poder dar chocolate para o seu animal. Na minha primeira consulta com gatinho, eu faço questão de falar que ele não pode jamais na vida tomar Tilenol porque intoxica e ele morre. Então eu falo assim, gente, se um dia o gato tiver uma dor, a primeira coisa procura o veterinário. Mas se você estiver no meio do deserto com ele e você não tiver como falar com o veterinário, Tilenol é que você não pode dar, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber o que também é proibido, porque eu Sim. tenho muitos problemas também com intoxicação. Então, a gente precisa saber. O check-up, né, eu também preciso falar um pouco do check-up. Quando é mais jovem, a gente tem que fazer de forma anual. Quando é mais velha, a partir dos 8 anos de idade, eu costumo falar para fazer a cada 6 meses. Eu acho bem importante, né? Para a gente parar de chutar diagnóstico. Às vezes não é nem o veterinário que quer chutar, mas às vezes a gente é obrigado porque os tutores às vezes acabam deixando a gente numa saia justa, né? Então a gente acaba tendo que chutar. E isso não é legal. A gente deve fazer exame para diagnosticar da forma correta, né? Não tem como não associar clínica e prevenção. Elas andam juntas, mas assim,
o que que eu vou fazer? Ele tá com esse problema agora, mas ele nunca mais vai ter? Não sei. Se você continuar tratando ele desse jeito, continuar deixando ele no chão escorregadio, se você continuar deixando ele subir e descer a escada com essa frequência, um labrador, ele vai ter displasia, ele vai ter artrite, ele vai ter artrose. O que que eu posso fazer para evitar? E ele não vai adivinhar, ele vai precisar de um profissional que fale isso, e esse profissional é a gente, né? Somos nós. Então, assim, eu quero que o seu animal, se um dia ele tiver que morrer, que a gente quer que eles sejam eternos, mas se ele um dia tiver que morrer, que ele morra de velhice, não porque foi um cuidado que eu não te falei o que você deveria fazer. Então, é esse o diferencial também do clínico que acaba falando sobre as coisas que devem ser prevenidas. Então, hoje, graças a Deus, eu estou aqui, um exemplo, há 10 anos, e eu acompanho, tenho animais que eu acompanho desde jovem, desde bebê, e hoje estão com 10 anos, são idosos. Então, assim, são adultos saudáveis, porque desde então eles aprenderam a cuidar, né? Então, precisa saber o local na casa, como que está a parte de resolver problemas, examinar. Então, isso tudo a gente precisa falar na consulta preventiva, qual tipo de ração, frequência de banhos, shampoo, qual a melhor guia para o seu animal, para você passear, para evitar o problema em traqueia, castração, né? Se o pote está adequado, se a cama é a melhor para ele, o que que eu posso fazer para enriquecer o meu ambiente, para ele não ficar estressado, porque hoje em dia tem muito problema comportamental e psicológico em cães, né? E em gatos também. E é importante, assim, realmente ver tudo, né? A gente vê o animal, a gente sabe que o pelo tá opaco, o que que eu posso sugerir, o que que eu posso fazer, por exemplo, para não ter otite, vamos tamponar os ouvidos, vamos fazer as limpezas nas orelhas para evitar do pH se alterar e predispor a uma infecção. Então, é interessante a gente sempre estar atento aos produtos que vão surgindo no mercado, fazer questão de testá-los para a gente ver se realmente é bom, pedir um feedback aí também uma orientação dos fabricantes, né? E realmente saber que a consulta preventiva se divide em 3 fases da vida também. Então, ele vai ter uma sequência de coisas quando ele é filhote, quando ele for adulto, depois de 1, 2 anos já muda um pouquinho o manejo, e quando ele chegar de novo com uns 8 anos, é hora da gente estar mudando de novo o manejo. Então, na verdade, são essas as fases da vida. Do contrário, se tudo estiver bem, o veterinário tem que ver o seu animalzinho uma vez por ano, né? Nas vacinas, prevenindo, retomando, inovando aí os cuidados. Então, isso ajuda a criar uma empatia com a família, é o médico da família mesmo, né? Que gera cuidados para o seu bem maior, que é o seu animalzinho. E é isso, gente. Conversar sobre a decisão da família, se todos realmente concordam. Eu gosto muito de acompanhar os animais que tratam com a gente. Eu vejo se está tudo bem no dia seguinte, na semana seguinte. Eu acompanho as internações se não estão aqui comigo. E eu conheço cada um pelo nome, e eu acho que é interessante a gente ter esse vínculo. E eu acho que se a gente partir aí nesse caminho da prevenção, a gente tem tudo para ter uma medicina veterinária diferente. Com certeza. E eu acho que eu falei muito. Imagina, eu adorei todas as orientações. Eu gostei muito. E se você tiver alguma coisa que eu não falei, cara, eu acho que dá tempo de ver se alguém tem alguma pergunta. Você. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo. Eu tenho uma dúvida. Se a família optar, por Pois exemplo, não. por dar banho em casa, você tem alguma dica para isso? Para na hora de secar, como Tem. que a pele desse animal vai ficar? Tem sim. Depende muito também da qualidade do pelo, do tipo de pelo, né? Tem animaizinhos que naturalmente já têm o pelo mais oleoso, mais seco. Então, nessa primeira consulta, vale também ressaltar a avaliação desse pelo. Tem raças que tem que ser toda semana, tem raças que a gente recomenda a cada 15, 20 dias.
Gatos nem tem que tomar banho, mas se porventura tiver que tomar banho também, uma frequência mais espaçada e com um produto especial, né, sem gerar estresse. Então, cada paciente é um paciente, né? Então, é nessa primeira consulta aí que vai trilhar isso também com vocês, com o tutor, Certo. né, no caso. Perfeito. Mais alguma coisa? A Gi é minha prima, acabou de entrar. Gisele Oneda, Foto e Vi. Já tratei uma cachorrinha dela com problema do carrapato. Ela sabe a importância agora do carrapato, do antiparasitário. Nunca mais Da vai ter problema de prevenção. carrapato. Já, é. Doutora Camila, Mas você sanou alguém, todas alguma as minhas dúvida? dúvidas. Falei pra caramba, né? Eu separei um roteirinho aqui, porque eu acho que é o básico quando fala em prevenção. E eu falei, 1 hora, acho que eu vou conseguir falar e vai sobrar, e deu no limite, na verdade, né? Foi perfeito. Tem a Karina. Quais produtos podem ser usados para lavar roupa, coberta, casinhas dos pets? Eu gosto muito de indicar aqueles eliminadores de odores. Existem os produtos veterinários mesmo, você pode pôr uma tampinha, inclusive, se você lavar na máquina. E existem também aqueles produtos como Herbalvet, Vancide, aqueles de amônia quaternária, sem fazer propagandas, mas se você também pode colocar, lava normal, com seu sabão de preferência, e na água de enxágue você pode usar aquele produtinho para ajudar a tirar qualquer infecção mesmo que possa surgir, né? Alguma bactéria, elimina odores, deixa tudo bem limpinho. Doutora Camila, A Ana trabalha comigo. Tudo bem, a gente sempre está falando da prevenção juntas lá. Pois não, Carol, pode falar. para os animais que acabam ficando bastante tempo sozinhos, além do exercício ser recomendado, tem algum brinquedo, alguma dica de enriquecimento ambiental? Tem sim, eles são naturalmente os cachorros e gatos, eles são caçadores, né? Então, por exemplo, o fato de esconder algumas coisas para eles acharem, colocar petisquinho dentro de um brinquedo, né? Que são aqueles brinquedos interativos, tem o tal do clone, que tem alguns que a gente consegue realmente produzir em casa, né? E assim, eu gosto também de congelar frutinhas, depende também, né, da faixa etária e do animalzinho, mas congela a frutinha, que é uma forma dele se divertindo com o sorvetinho lá de fruta também, né? Um cabo de guerra, uma brincadeira importante com algum brinquedo de corda pode ajudar até na escovação dos dentes, isso é legal também. Mas de forma geral, os arranhadores para gatos, né, são bem atrativos para eles. E aí vai depender muito do perfil também de cada um, mas enriquecendo essa forma ambiental. E nada melhor do que você adquirir outro. Dois é melhor que um, que até quando não tem acessórios, eles brincam sozinhos entre eles. Isso é muito legal, é interessante de ver. Uhum. Bom, doutora Camila, nosso tempo está encerrando, está esgotando aqui o tempo, nós temos 1 minuto restante. Eu Uhum, gostaria de agradecer em tá nome de bom. toda a equipe Qualivetes, foi um prazer conduzir essa live com você. Eu adorei todas as suas respostas, todo o conteúdo que você trouxe pra gente. Eu que agradeço, Carol, pelo carinho. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E se der a oportunidade, eu gostaria de voltar para passar mais dicas, tá? Olha a Karina se animando, que é uma irmãzinha, é isso aí. Eu quero depois que todo mundo conta quem adquiriu outro animalzinho, companhia. E obrigada, viu? Um beijo para todo mundo, para você, para a Ju, para a equipe Qualivetes, que é excelente, parceira também. Eu indico para caramba alguns tratamentos alternativos e sempre com dicas boas. E eu acho que é isso, é parceria sempre tanto com os tutores. A Cris, eu vi que ela é uma tutora muito querida, que eu cuido da Bu, ela está aqui assistindo.
Então é isso, tanto com os veterinários quanto com os tutores, eu acho que a gente tem que ter essa relação de amizade mesmo. Ju, um beijo. Nós agradecemos todo o carinho. Obrigada, Você viu, será muito Carol? bem-vinda novamente. Eu que agradeço, gente. Um beijo aí para todo Beijo, mundo. boa Quem noite. quiser meu contato para qualquer dúvida, pode passar aqui para quem